Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Manual da Infância. Aqui nós vamos praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Eu sou a Debbie, a mãe da Iesa, e olá, filha. Olá, Você me ouve bem? perfeitamente. Perfeito, então vamos lá. No último episódio, nós falamos das crianças que são feras, das crianças ditas como terríveis, né? Como difíceis de lidar, que realmente elas são uns desafios mesmo. E eu queria hoje falar das crianças boazinhas, das crianças que não dão trabalho, que são exatamente o oposto. Por quê? Eu fui uma criança, você foi uma criança que não deu trabalho, você foi uma criança boazinha. Bem chatinha em alguns momentos, assim, bem desafiadora. Mas tirando isso, você era boazinha. E eu fui uma criança também dita como boazinha. Eu fui uma criança que eu não dei trabalho na escola. Eu, pelo contrário, era uma excelente aluna. Eu fui uma criança que eu obedecia os meus pais. As regras realmente eram seguidas. Eu não questionava, eu não batia de frente com eles. Eu seguia as regras certinho. Eu fui uma criança também muito rotulada. Como eu ia muito bem na escola, então aquilo se transformou num rótulo de nossa, como você é inteligente. E aí parece que quando você chega nesse determinado, quando as pessoas têm essa visão de você, né, que você alcança esse patamar assim, de que nossa, como você é inteligente, nossa, como você é boazinha, parece que é sua obrigação fazer determinadas coisas. É sua obrigação obedecer, é sua obrigação tá sendo boazinha, é sua obrigação seguir as regras, é sua obrigação ir bem na escola, tudo se torna sua obrigação. E você tem que se esforçar. O esforço que você tem que fazer é cada vez maior para que você consiga o espaço e o respeito da família, porque você começa a ser anulada, você não é vista. Eu sou filha de uma família com 3 irmãos, né? Eu tenho outros 2 irmãos, né? E o meu irmão do meio foi um irmão terrível, né? Que é o pai das crianças hoje, né? Ele foi uma criança muito terrível. Então ele terminava tendo muita atenção. Tudo era para ele. É, Era sempre ele que estava no meio das palavras, das discussões, da conversa com as pessoas. E eu tinha claramente, até hoje, isso é das travas que eu tenho, que eu trago, né? Da minha infância, da qual eu estou trabalhando com ela. Até hoje, tudo gira em torno dele, tudo orbita em torno dele, entendeu? E a minha obrigação é ser a boazinha, inteligente e cuidar dele. E porque é a minha obrigação. E eu luto com isso ainda até hoje. Então, os filhos bonzinhos pode ser para uns pais, assim como você também teve suas travas, né? Causada também por você ser muito boazinha, não era nítido os problemas que você estava tendo, né? Você também teve isso, suas dificuldades. Então, os filhos que são bonzinhos, eles terminam sofrendo em silêncio e não sabem que estão sofrendo. Eles passam por dificuldade e não sabem que estão passando dificuldade. Porque para a criança é Sim. novo, um sentimento totalmente novo. E o adulto que está ali, às vezes, não está preparado, não consegue ver. Mas aquela criança que fala, nossa, mãe, eu sou inteligente, mãe, eu sou bonita, mãe, eu sou boazinha, ela está pedindo este reforço, meu, é um sinal de que alguma coisa ali não está 100%. Aquela criança está fazendo um esforço enorme para tentar te agradar e não necessariamente ela está pensando nela, sabe, nas necessidades dela. E isso a médio e longo prazo, quando chega na vida adulta, cara, meu, isso desculpa a expressão, foda. Muito complicado. Sim, a criança boazinha, como você falou, ela sofre em silêncio. É um processo de trauma muito silencioso. Não estou dizendo que toda criança que é boazinha é uma criança traumatizada. Óbvio que não. Mas costuma acontecer sim. É frequente. Pode não ser geral, né? 100% dos casos, mas é frequente. E ele é um processo silencioso, porque geralmente os adultos não identificam. Se a criança está se comportando, se a criança está obedecendo, parece que está tudo certo. E não necessariamente. Vai muito do temperamento da criança, da personalidade que está se construindo ali, né? Se é uma criança que tem uma personalidade mais tranquila, ela pode estar passando por questões, por desafios, enfim, ela pode ter necessidades não identificadas. Porque quando a criança grita, chora, bate, quando ela desafia, fica nítido que alguma coisa precisa mudar, porque você percebe o problema. Né? A criança te incomoda, porque ela está batendo de frente, ela está gritando, ela está
te desobedecendo. Agora, quando ela é boazinha, ela pode ser que ela esteja sofrendo em silêncio. E ela vai guardando aquilo, vai só alimentando aquele sentimento, aquilo não é resolvido, acaba se transformando em travas, em questões que vão perpetuar aí para a vida adulta. Então, é um processo que merece, sim, observação. Os filhos que são bonzinhos, de temperamento mais tranquilo, eles também precisam ser cuidados e observados, tanto quanto as crianças que são mais explosivas, que são mais desobedientes, né, que têm uma personalidade mais inclinada para sentimentos da raiva, né. Então, a gente não pode ignorar isso, mesmo que seja silencioso, a gente não pode ignorar, porque às vezes nessa questão de ser silencioso, acaba que os traumas surgem, as questões surgem e a gente não percebe, vai se dar conta 20 anos depois, quando já está adulto e é muito mais difícil de tratar, muito mais difícil de resolver. Então esse tema é muito interessante, muito interessante. E uma coisa que é interessante também é que o filho bonzinho é uma coisa que a maior parte das pessoas deseja e é compreensível, né? Acho que ninguém quer ter uma criança que é terrível, ninguém quer ter uma criança que desafia o tempo inteiro, que você não consegue ter tranquilidade em lidar com aquela criança. Então é compreensível, mas ele é superestimado na nossa cultura e na nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? A criança, quando ela é muito boazinha, ela começa a passar por um processo do qual ela se anula, porque ela é sempre elogiada, reforçada para ser boazinha, e geralmente isso acontece quando a criança está o quê? Quieta. Só que criança quieta demais é criança com desenvolvimento comprometido. Porque se a criança está brincando e ela está gargalhando e gritando, ninguém elogia, porque ela está gritando, gargalhando. Ainda que ela não esteja brigando, chorando, desobedecendo. O simples fato dela estar fazendo barulho porque ela está brincando já tira o mérito do elogio. Já faz com que as pessoas não queiram elogiar, pelo simples fato de que ela está fazendo barulho brincando, ainda que não desobedecendo. Aí a criança para por um momento, senta no sofá, aí vem alguém e fala: ah, agora sim, você tá bonzinho, porque a criança sentou no sofá e está imóvel, parada e está em silêncio. Então a gente começa a reforçar comportamentos que não são naturais das crianças. Eu não estou dizendo que a criança tem que desobedecer para ser natural, eu não estou dizendo que a criança tem que se comportar mal, eu estou dizendo que o estado normal de uma criança normal não é parada em silêncio, a menos que ela esteja fazendo uma atividade, que aí ela não está parada, ela pode estar em silêncio porque ela está concentrada, né? Ela está focada naquela atividade. Mas não é normal uma criança ficar completamente parada, sem fazer nada, em completo silêncio por um tempo muito prolongado. Eles fazem isso em intervalos curtos para descansar, entre uma brincadeira e outra, entre uma atividade e outra. E aí a criança tá lá brincando, gargalhando, correndo, brinquedo cai, não sei o quê. Ninguém elogia. Ela está quieta, ela está apenas brincando, apesar de existir o barulho, mas ninguém elogia. No momento em que a criança senta no sofá e fica paradinho em silêncio, que alguém vai lá e fala: nossa, como você está bonzinho. Então ela recebe estímulo, reforço, para ela ser quieta nesse sentido, de ficar parada em silêncio. Só que parada em silêncio por longos períodos de tempo não é o estado normal de uma criança saudável. E aí a criança percebe rapidamente que as pessoas elogiam e aparentam gostar mais dela quando ela está se anulando, quando ela está abrindo mão do que ela quer ou do que ela precisa, para ela ficar parecendo um objeto decorativo, uma almofada no sofá. Senta aí e cala a boca. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque ela vai começar a atender isso uma vez que ela recebe reforço, estímulo, né? Ela vai começar a corresponder, só que não é saudável. E aí cresce e a gente vai ter uma série de problemas que ninguém percebeu lá atrás, porque queriam a criança em estado vegetativo, queriam a criança boazinha, né? Queriam a criança quietinha, compromete o desenvolvimento social da criança, compromete o desenvolvimento emocional da criança, ela entende que as pessoas gostam mais dela quando ela se anula. Quais são as consequências disso? Geralmente essa pessoa cresce extremamente dependente emocionalmente. Então ela cresce e vai Eu buscar que digo. aprovação. Ela está o tempo inteiro perguntando para os outros se os outros estão felizes, se estão satisfeitos, e aí ela vai se apagando, ela abre mão do que ela quer, do que ela precisa, de quem ela é, para agradar os outros. É como se ela perdesse a personalidade dela. Ela está sempre seguindo aquilo que outras pessoas querem, e ela vai aceitar coisas que não necessariamente é o que ela deseja, não necessariamente é o que ela queria,
porque ela foi treinada dessa forma. Ela não sabe mais dizer o que ela quer, o que ela precisa, quem ela é. Ela apenas segue a orientação dos outros. Então, se a pessoa quer que ela dance, ela dança. Se a pessoa quer que ela fale, ela fala. Se a pessoa quer que ela goste de alguma coisa, ela vai gostar. E não porque, de fato, aquilo vem dela, é de dentro dela, mas sim porque ela foi treinada para buscar aprovação e ela vai se adequar como um fantoche na mão das pessoas que ela tiver. E isso vai acontecer no trabalho, isso vai acontecer com os amigos, isso vai acontecer com os relacionamentos amorosos, isso vai acontecer com outros familiares. Entende esse processo que a criança boazinha, ela, dependendo de como isso for colocado, dependendo do estímulo que ela receber, dependendo de como que isso for feito dentro da primeira infância, vai impactar toda a formação da personalidade dela. Mas, repita, é o que eu falei, não significa que a criança vai ser terrível, que a criança vai ser difícil, que a criança vai só desobedecer, mas a gente precisa ter, sim, um cuidado e um equilíbrio. É tudo uma questão de equilíbrio. Queremos filhos colaborativos? Queremos crianças que sejam fáceis e gostosas de lidar, que a companhia seja agradável? Queremos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair no extremo do filho bonzinho, que é aquela criança que se anula, aquela criança que está o tempo inteiro buscando aprovação. Mãe, você gosta? Mãe, eu fiz certo? Mãe, isso? Mãe, aquilo? Esse tipo de pergunta é normal, desde que ele não seja excessivo e extremamente frequente, porque pode indicar aí uma certa carência, pode indicar que a criança está mostrando que ela precisa demais da sua aprovação. E acontece, a gente precisa realmente da aprovação dos outros. Vivemos em comunidade, isso faz parte, mas isso não pode ser excessivo. A gente precisa ter capacidade de autossuficiência, né? De gerir o que a gente faz e aprovar ou desaprovar o que a gente faz. Então, equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Tem que olhar com carinho para saber se está equilibrado ou não. No meu caso, por exemplo, como eu sempre fui boazinha, né? Sempre fui boazinha, sempre fui boa aluna. E quando eu passei na faculdade, que não foi fácil, só estudei em escola pública, nunca estudei numa escola particular. E passei na raça mesmo, né? Quando eu passei na faculdade, que eu comuniquei, eu cheguei e falei assim, nossa, eu passei. Todo mundo olhou pra minha cara assim, e tipo, eu fui totalmente ignorada. Eu lembro que a minha mãe estava conversando assim, né? Com as pessoas assim da família, assim. Aí eu cheguei e falei, mãe, saiu o resultado, eu passei. Ela olhou pra minha cara assim, ela olhou pra mim e continuou falando. Cara, eu parei assim na porta, eu falei, ei, você tá me ouvindo? Eu passei, ela falou assim, tá, e você quer o quê? Você quer parabéns por você ter passado? Aí eu fiquei olhando assim, cara, é difícil passar aqui. Ela falou, sim, mas qual é a novidade de você ter passado? Todo mundo sabia que você ia passar. Meu, e não é que todo mundo Parece sabia, que cara. tira o Foi um mérito, puta né? de um. Parece que tira o mérito. Foi um puta de um desafio. Foi difícil pra cacete passar naquilo ali, sabe? Eu deixei de fazer muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. As pessoas saíam, viajavam, namoravam, curtiam, e eu estudava. Eu anulei minha vida ali para estar estudando. Mas ok, e aí isso passa uma sensação de que, caramba, nunca é o suficiente. Nunca é, não importa o que eu faça, nunca é o suficiente. Eu não tive nada, não tive nem parabéns. Ainda o que eu ouvi foi, tá, você quer parabéns? Tipo, eu quero. Entendeu? Então, assim, foi complicado. E a dinâmica da minha família, como eu sou a filha mais velha, então eu fui criada para cuidar dos meus irmãos. É o Principalmente mal o meu do filho mais irmão velho mesmo. Principalmente o meu irmão do meio. Eu cresci ouvindo que você não pode deixar seu irmão fazer isso, você não pode deixar seu irmão fazer aquilo, você tem que cuidar do seu irmão, olha seu irmão, você não está vendo o que seu irmão está fazendo, não sei o quê. E eu, inclusive, apanhava porque ele fazia as coisas erradas. Porque eu tinha deixado ele fazer as coisas erradas, ou eu via ele fazendo as coisas erradas e não fiz nada a respeito. Qual que é o resultado disso hoje? Eu tenho mais de 40 anos, o meu irmão tem 40 anos, e eu cuido dele. Eu cuido Sim. dele, Continua não cuidando dele, dele, continua eu existindo continuo. essa Sim, eu cuido dependência. dele. Eu cuido dele no sentido de ter cuidado dos filhos dele hoje, entendeu? Eu me preocupo com os filhos deles, eu me preocupo com a mulher dele, entendeu? Tanto que você ainda fala para mim, mãe, ela não é sua filha. Você ainda comenta algumas coisas assim, de alguns comentários que eu faço. E, e eu continuo cuidando. Essa dinâmica não se quebrou. Eu ainda me sinto responsável. E eu me sinto tão responsável que eu não marco compromisso nos dias em que eu estou com as crianças, que eu assumi estar com as crianças. A minha vida gira em torno disso. Não é um problema meu.
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gosto muito de estar com eles, eu gosto, mas existe uma necessidade da minha parte, extremamente emocional, de receber esse feedback de volta, de receber esse retorno, entendeu? E isso me atrapalha porque eu deixo de fazer coisas da minha vida, eu deixo de tomar algumas decisões, por pura falta de coragem, que você fica, nossa, mas será que se eu vou decepcionar? Como será que a pessoa vai agir? Será que eu vou sobreviver a isso? E é horrível, assim, é extremamente horrível e difícil. É caso de terapia e de tratamento intensivo, porque a sua vida, não, a minha, né, no caso, não pode orbitar em torno da vida de uma outra pessoa. E isso tem E é origem lá atrás realmente na caso de terapia infância. e tratamento intensivo, porque Sim. você foi treinada para ser assim, isso vem como um trava enraizado em você, que se confunde com a sua personalidade, é tão primitivo que se confunde Uhum. com a sua personalidade, e realmente só muita terapia para resolver, e sem garantia de que resolve, tá? Sem garantia que E resolve. assim, 40 anos depois, sem garantia. nossa, e uma coisa e isso é uma coisa que eu descobri agora. Tem o quê? Um ano? Acho que nem, se brincar, não tem nem um ano isso. Uma coisa que eu descobri super recente, porque você sofre com as decisões que você não toma, porque você olha para sua vida e fala, eu queria que a minha vida fosse cor-de-rosa. Minha vida é verde, mas eu quero que a minha vida é cor-de-rosa. Só que eu estou fazendo escolhas na minha vida para mantê-la verde. Só que, no fundo, o meu desejo é que seja rosa. Só que as minhas escolhas, as minhas atitudes estão mantendo ela verde. Aí você entra num conflito entre o que você faz com o que você deseja, e é um conflito horrível isso, porque você não vive a vida que você quer, você não está satisfeito como você acha que você merece, as pessoas em volta, você fica dependendo da aprovação das pessoas em volta, se as pessoas em volta não te dão um parabéns, não te dão um tapinha no ombro, Você não você fica existe. frustrada, fica deprimida, você não existe, exatamente isso, você não existe. E tudo isso vem lá de trás na filha boazinha, Sim, é o que eu tá? falei, é Você é a uma filha questão de boazinha. dependência extrema. É interessante você ter um filho que se comporta, inclusive eu gero muito material, né, falando de como que faz para a criança obedecer e etc. Mas nada é 880, nada pode ir para o extremo. A gente não quer um filho rebelde, mas exagerar na dose da criança boazinha é complicado. E isso é muito uma questão de temperamento. As crianças nascem, né, com temperamento inclinado para um lado ou para o outro. Ela nasce com um temperamento que pode ser um temperamento mais explosivo, mais da raiva, ou ela pode ter um temperamento mais tranquilo. Então, isso vem de fábrica com a criança, e a educação precisa se adequar a esse tipo de temperamento, principalmente quando você tem na mesma casa dois de temperamentos opostos. Quando você tem um filho que tem esse temperamento mais tranquilo, mais colérico, não, perdão. Quando é mais melancólico, mais fleumático, e o outro é mais colérico, mais sanguíneo, né, que tende a ser mais Que era eu explosivo, e meu porque irmão, né? acaba que eles puxam mais atenção. A criança que é mais explosiva, perto do irmão que é tranquilo, ele puxa mais atenção, ele vira o foco. Os holofotes se voltam para aquela criança, porque o outro é bonzinho. Ele não precisa, não. Esse aqui é bonzinho. E cuidado. Cuidado que você pode estar negligenciando questões emocionais dessa criança. Cuidado que você pode estar exigindo dela Eu coisas que não lembro. são obrigações dela. Ou ela pode, numa ativa desesperada de também chamar atenção, começar a procurar por aprovação, e por ela ser boazinha, ela vai usar os meios que ela tem. Então ela quer chamar atenção, porque toda criança quer atenção, né? Porque toda criança quer ser observada, ser amada, ser cuidada. É uma necessidade básica do ser humano. E uma vez que os holofotes estão virados para o irmão, ela vai dar os pulinhos dela para fazer o que for necessário, para chamar atenção do jeitinho que ela sabe, para buscar aprovação do jeitinho que ela sabe. E isso vira uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E é o que você falou, chega no ponto que você tem hoje, que você tem um problema para resolver, você tem uma trava para resolver, você tem com o seu irmão uma relação de dependência, porque isso foi construído Extremamente abusiva ainda, diga-se de extremamente passagem, porque abusiva, exatamente. todo mundo entende que é minha obrigação. Eles, tipo, não, tá totalmente fora do contexto, é um abuso isso, mas tipo assim, mas é a sua E não, obrigação, não por é, que que você né? tá reclamando? Exatamente. Abusiva, E além de não é, tudo, sim, não é. porque foi alimentado lá atrás e é muito difícil de quebrar. Não é impossível, mas é muito difícil. E você passou por essa experiência no sentido de que você tem dois filhos de personalidades muito distintas. Enquanto eu tenho uma personalidade
mais emocional, né, mais melancólica, eu não sou uma pessoa inclinada para raiva, para viver os sentimentos assim, eu sempre choro, né? Eu não sou alguém que vai brigar, que vai tirar satisfação, eu sempre choro. Eu tenho uma personalidade mais melancólica. Apesar do meu temperamento não ser melancólico, o meu temperamento ele é fleumático. Mas o Thiago, ao contrário, o Thiago é sanguíneo da cabeça aos pés. Nossa, mas ele fala, ele grita, ele vai, ele faz, acontece, ele bate o pé. Thiago não aceita as coisas de sentar e chorar, não. Nós somos bem No meu distintos em caso, personalidade, em temperamento, né? no meu caso, eu não tive conflito entre as personalidades de vocês, porque quando o Thiago nasceu, você já era Sim, eu já tinha adolescente. 15 anos, Então você já tinha sim. passado, você já tinha passado por essa fase, então daquela tensão e tudo mais. Tanto que você cuidou dele Sim. também, você cuidou muito dele, inclusive, entendeu? Porque já tinha passado já daquela fase. Mas eu lembro que teve uma seguidora sua que comentou com você de que ela tomou uma atitude com o filho menor dela. E aí ela perguntou o que você achava. E aí você não aplaudiu, né? Você falou e pontuou algumas coisas que poderiam. Ele está sendo. Que tinha sido boas, mas você também pontuou algumas coisas que poderiam estar fazendo mal para a criança naquela decisão que a mãe tinha tomado. E aí essa mãe vira e se defende da seguinte forma: ah, mas eu tenho um filho mais velho, e esse filho mais velho ele é bonzinho. E ele é bonzinho porque ele trabalha, ele tá casado, ele é Sim, eu bonzinho. já criei um, já passei E por isso. Sim, foi o que ela me falou. eu já criei um, eu já passei por isso. E aí, quando eu lembro de quando eu ter lido esse relato, uma coisa que me chamou muita atenção na hora em que eu li o relato dela foi: será que ele tá feliz? Sim, ele casou, ele Porque eu me coloquei trabalha, no ok, lugar mas dele, ele né? tá feliz? É, Exatamente. será que ele tá fazendo? Será que tudo aquilo que ele tá fazendo porque ele quer Ou ele fazer? só tá Ou ele tá fazendo aceitando como porque se não eu tivesse opção. tá Sim. aceitando? Ele Sim. trabalha, ok, mas Será ele que ele tá trabalha aonde ele gosta, porque ele no que ele gosta, ou ele gosta? trabalha no emprego que tem, porque foi o que ele aceitou. Ah, ele tá casado, ok, mas ele tá realmente feliz no relacionamento dele? Ele tá fazendo da forma que ele deseja, que vai fazê-lo feliz, ou ele tá aceitando o Ele que tem? Porque realmente não enxerga outra Ele opção. realmente está casado. Ele realmente está casado com um grande amor da vida dele. Ele está vivendo uma verdadeira e grande paixão. Ou ele está casado porque por acaso a menina engravidou e ele precisa, ele tem os ideais dele, e Ou ele porque tem a sofreu responsabilidade pressão dentro dele que dos diz que ele pais, né? Ai, assumiu. mas ela é tão boa menina que não sei o quê. E ok, às vezes é uma boa menina e não necessariamente é a pessoa que ele verdadeiramente ama. Não tô dizendo que ele vai amar alguém que não é uma boa menina, tô dizendo que pode não ser aquela boa menina. Enfim, é muito difícil de julgar, não tenho conhecimento, mas o Sim. questionamento é válido. Ok, ele tá feliz ou ele tá fazendo o que dá? Sabe? Ah, ele trabalha e leva uma vida da qual ele não está satisfeito, e só leva, só empurra com a barriga, vai vivendo no morno, aquele sem sal e sem açúcar, sabe? Ou ele está fazendo o que de fato ele quer, ou ele enxerga, né, outras opções, outras escolhas. É muito uma questão de escolha. O filho bonzinho, geralmente, ele é criado para não escolher, para aceitar. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Ele tem que saber que ele pode E escolher. então, e essa questão da escolha é outra coisa que é bem interessante, porque será que esse menino, esse rapaz, ele realmente está ali satisfeito com aquilo, ou ele queria estar vivendo, passeando pelo mundo, mochilando a Europa, conhecendo culturas e Ou línguas diferentes? Ele simplesmente em outro realmente, emprego. em outro É. emprego, ele quer isso para ele, ou ele olha isso e fala, não, a minha realidade é uma coisa, o que eu desejo é Sim, outra, como se não houvesse a possibilidade. De repente entendeu? ele trabalha numa loja, Dele gerar uma não sei, ponte. tá? Mas de repente ele trabalha numa loja, mas ele queria ser escritor. De repente ele Sim. trabalha num shopping, mas ele queria ser pintor. E aí ele olha e fala: tá, mas o que eu quero não é aplicável no mundo real, isso não existe. E ok, que no mundo real é mais difícil, é muito difícil ir atrás do que a gente quer, mas existe. E ele precisaria, pelo menos, enxergar a possibilidade, pelo menos ter a oportunidade de dizer, ok, mas eu gosto disso. E ele não diz, ele não pode dizer, ele tem que aceitar aquilo que os outros querem, aquilo que os outros escolheram, aquilo que os outros disseram que precisa ser. Ele não pode dizer, tá, mas eu quero diferente, porque ele deixa de ser bonzinho. Como assim você vai bater de frente? Como assim você vai dizer, mas não é exatamente isso? O bonzinho tem que engolir tudo, o bonzinho tem que ficar quieto.
E é bem Eu lembro que problemática essa relação. quando eu li aquele relato daquela mãe, foi isso que me chamou muita atenção. Nos olhos da mãe, nas medidas da mãe, na lente da mãe, era perfeito, era o Sim. cenário perfeito. Então, só pelo fato dela reconhecer que aquilo estava ok, então provavelmente ele estava atendendo as expectativas dela e não Sim. as dele, né? Porque os filhos, olha, são PhDs em querer desafiar os pais. O Thiago chegou para mim e falou para mim assim, ele reclamando da escola: mãe, eu não quero ir para a escola, não quero estudar, porque eu não quero, porque eu não quero, eu não quero. Meu pai fica brigando comigo e ele fala que eu não vou ser ninguém na vida se eu não estudar. Aí ele reclamando comigo da conduta do pai dele. Aí eu virei para ele e falei assim: e o que, que você acha disso que o seu pai está falando? Ah, mãe, eu acho que se quando eu crescer eu quiser ser entregador de pizza, eu não vou precisar estudar. Eu lembro que eu comentei isso com você, misericórdia, como é que a gente cria um filho com tanto amor e carinho, paga escola para ele ser entregador de pizza? Eu lembro Não, que o você problema comentou não é isso nem ele comigo, não é? crescer e ser de fato. O Na problema é ele ocasião. estar planejando isso porque ele é preguiçoso. O problema é ele Ele é planejar isso aos Não, 10 anos então. de idade, que ele tá com preguiça de ser alguém melhor na vida. Se ele dissesse, essa é a minha paixão, é o que eu quero, ou se ele crescesse e decidisse que vai trabalhar com isso por N motivos, tudo bem. A questão é que ele está planejando isso porque ele decidiu que ele não quer estudar. Isso não é o que ele quer de fato. Isso é para onde ele consegue fugir É o com plano base B, no né? que ele não quer. É essa a minha indignação, do tipo, ok, ele não tá fazendo isso porque ele quer. Ele tá fazendo isso para fugir do que ele não quer. Ah, não, é inaceitável tal coisa. Não. Aí eu lembro que eu virei para ele e falei para ele assim: tá ok para você ser entregador de pizza? Aí ele olhou para mim e falou assim: não tá, não é ok? Não tá bom ser entregador de pizza? Ele falou assim: tá, é uma profissão honesta, tem muita Sim, gente ganhando dinheiro, sustentando família fazendo isso. Não tem nada de errado com você exatamente. ser entregador de pizza. Só que você vai ter que viver do salário do entregador de pizza. Aí ele ficou olhando para minha cara e eu falei: o iPhone não paga. A gente sendo entregador de pizza não paga o iPhone. O pacote de dados da internet não paga. O tênis que Sim, você gosta e esses milhares de tênis que você fica enchendo o saco para comprar, o salário do entregador de pizza não exatamente. paga. Viajar para você ter experiências extraordinárias também não paga. Você mal e vai colocar um colchão inflável embaixo do braço, sabe? É, Um saco de dormir embaixo assim, do braço, não que vai te sobrar. paga. Você pode parcelar, você pode guardar dinheiro durante muito tempo. Não, assim, A não questão é que o paga. Thiago é Ok, todo mas eu não vou dizer isso para metidinho, ele. todo É. boizinho, todo cheio de não me toque. Ele tem um estilo de vida do qual ele não vai conseguir bancar. Sim, a esse ponto eu concordo. O Thiago, ele é Ele é extremamente extremamente, sim. ambicioso e ele gosta de estar nos holofotes. Então, você tá andando com um moleque na rua, você tá andando com um moleque no carro, passa um carro, ele, não, porque aquela é a Mercedes XYZ de não sei o que, do ano tal. Meu, eu só ouvi o barulho, vum. Aí daqui a pouco passa outro carro, não, porque aquele É, ele carro, não sei o que. sabe. Meu, ele tem 12 anos, ele se liga Sim. nisso. Um cara que se liga nisso, que acha isso importante, que valoriza esse tipo de coisa, meu, o salário do entregador de pizza não vai fazer ele feliz, Exatamente, cara. essa é a Não questão. vai. Não vai fazê-lo feliz. Não é que tá errado, que é desonesto, não é nada disso. É que não vai atender as expectativas dele para quem ele é, do que ele gosta, do que ele quer. Exatamente, mas Sim. outra E aí eu pessoa, com virei para outra ele personalidade, com outros sonhos, com outros desejos, estaria ok. Aí eu virei para ele e falei para ele, aí ele ficou parado me olhando assim, porque ele, ao contrário do pai dele que briga com ele, eu não briguei com ele, eu trouxe uma situação e fiz ele pensar a respeito. E comecei a falar isso, eu falei, sabe aquele carro que você viu assim, 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 que você gostou e não sei o quê? Falei, então, o salário não paga, aliás, o salário não paga nem a roda daquele carro, um salário de entregador de pizza. Aí ele ficou me olhando assim, parado, ele parou na porta e ficou congelado me olhando assim, pensando, Noção assim, de tipo, deu pane, realidade. deu pan na mente da cabeça. Na cabeça do menino. E ele, então, o que, que eu vou ter que fazer? Eu peguei assim, você vai ter que descobrir algo que você goste para você ganhar dinheiro disso. E assim, existe duas esferas: a esfera da sua sobrevivência, que você vai ter que pagar suas contas, e a esfera da realização do seu sonho. Sim. São duas esferas, existe uma ponte entre elas, e essa ponte é construída por você. Então, bora trabalhar, negão, bora estudar, bora fazer as coisas que precisam ser feitas. Ele, mas mãe, eu não gosto de estudar. Eu falei, porque você não descobriu ainda o que você gosta de fazer. Você só tem 12 anos, meu filho. Você tem que passar de ano, porque se você não passar de ano, eu perco sua guarda. O governo me tira você de mim. Porque o nosso país é assim, a nossa cultura é assim. Então você vai lá, estuda e passa de ano. Entendeu? Mas você não precisa ser o melhor aluno da sala, e tudo bem se você não gosta. Eu entendo que você não gosta. Eu também não gosto de muita coisa que eu tenho que fazer. O que você precisa essa é a sua realidade.
O que você quer chegar, o que você gosta, é uma outra esfera, que você consegue chegar nela e você precisa criar uma ponte. E se você decidir ser um entregador de pizza, eu vou te amar do mesmo jeito, da mesma forma, não vai mudar nada para mim, mas o importante é o Sim, que se vai você mudar vai para estar feliz você. ou não com isso. Exatamente. Sim. Exatamente. E aí ele depois ele ainda ficou fazendo algumas contas. Ô mãe, quanto custa tal coisa? Sabe? Daí ele ficou uns 3, 4 dias depois me perguntando, Ele né? Ô mãe, tá, quanto ele custa tal coisa? tá Será que o salário. criando Ele essa ficou. realidade na cabeça dele. Percebe que diante da inocência dele, ele não imaginou, sem você ter dito que o salário do entregador de pizza poderia não ser o que ele deseja, né? Levando em consideração que o Thiago é realmente uma criança ambiciosa, que por ele teria 50 pares de tênis, 15 iPhones e etc. Então, isso é interessante. Existe uma inocência aí, você percebe, né? Acho que ele não tem noção de custo de vida. É interessante, é uma excelente idade para começar a aprender sobre isso. E é uma reflexão Então, só que importante. assim, ele tem uma vantagem enorme, porque a vida dele está começando. Quando você tem, sei lá, 20 anos, 18, 20, 25, 30 anos, e você está numa realidade onde a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, é o seu oxigênio, a sua prioridade, meu, você abraça o que Sim. tem, você vai fazer faxina, você E vai entregar nada de pizza, errado você com vai abraçar isso. o que Todos tem, porque trabalhos aquela é a honestos. sobrevivência. E nada de errado com isso. E, inclusive, eu fiz muito disso na minha vida para conseguir algumas coisas das quais eu queria, entendeu? Inclusive para manter o padrão de vida que eu queria para você quando você era mais nova. E tudo bem com isso, não tô julgando. A questão toda aqui é que o Thiago tem 12 anos. Ele está começando agora. Então é importante que ele tenha esses valores agora, que ele conheça esse caminho agora, que ele tenha a Sim. opção. Sabe, que ele consiga fazer escolhas. Então, ele está crescendo sabendo que na idade dele isso é uma escolha, porque ele vai crescer e ele vai fazer escolhas na vida dele, que vai levar ele por esse caminho, ou não. Tudo vai depender das escolhas que ele vai fazer. Então, é isso que eu queria deixar bem claro para ele ali naquele momento que eu falei com ele. Mas a nossa questão aqui continua sendo os filhos bonzinhos. Como que a gente consegue identificar um filho bonzinho, no comportamento do filho bonzinho, exatamente por ele ser bonzinho, é o filho que está tudo bem, ele tá ok com ele, então não teria por que a gente não investiga, né, tá bem? Tá ok, Sim, vai tá bom, vai empurrando com a passando, barriga. entendeu? Como é que a gente consegue olhar para isso e falar vai empurrando com a barriga, né? E não é por mal, tá? Não é por Não, maldade. não, Eu não é por eu fiz maldade. isso com você. Isso eu trouxe para você algumas travas e alguns traumas aí que você precisou durante sua vida e destravar e descobrir. Não é feito por maldade isso, não é feito de propósito isso. Como que uma mãe consegue olhar para as crias assim e falar, meu, isso está certo, isso não está certo, isso está anunciando um problema ou isso não está anunciando um problema com um filho bonzinho? Como que a gente Entregar para consegue cada identificar filho o que isso? cada filho necessita. Se você tem uma criança que é mais boazinha, que é mais tranquila, que tem uma tendência maior inclinada para o lado de se anular, de aceitar qualquer coisa, de engolir qualquer coisa, ou de dependência, de buscar aprovação externa, você tem que incentivar essa criança para a independência, trabalhar a autoestima, o senso de capacidade. Enquanto se você tem uma criança que é mais explosiva, que é mais colérica, né, tudo mais, você tem que trabalhar uma inteligência emocional, uma calma. Tá, Você entrega para cada filho calma. o que cada filho precisa, olhar para a criança e falar, ok, ela é muito para esse lado, então a educação precisa puxar para o outro, para você ter esse equilíbrio. Então, se a criança é muito boazinha e ela é Só que inclinada para pedir excessivamente a aprovação dos outros, se ela tá o tempo inteiro, você gosta, é bonita, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque eles demonstram esses sinais, né? Um sinal de dependência claro é quando tudo que a criança faz, ela chega correndo para mostrar para outra pessoa e não importa o que ela acha, importa o que os outros acham. Ela não consegue olhar para o próprio desenho e falar, eu gostei do meu desenho, olha que bonito o meu desenho. Ela pergunta: você gosta do meu desenho? Você acha o meu desenho bonito? E não importa o que ela sente sobre o próprio desenho, importa só o que os outros acham. Isso é um sinal de que você vai precisar trabalhar uma autoestima, que você vai trabalhar um senso de capacidade. Então a criança vai caindo para um lado e você vai puxando para o outro para trazer de novo para esse equilíbrio. Então é muito observar qual é a personalidade do teu filho, o que teu filho te entrega, o que ele fala, ou de maneira não verbal também, o que ele demonstra, como que ele é. E aí você vai puxando para o outro lado. Entender mais ou menos o que é uma criança saudável ajuda, tá? O que é uma criança saudável?
No mundo ideal, no mundo redondo de óleo, o que seria a criança perfeita? Não que o teu filho vá ser a criança perfeita, porque, né, não é aplicável na realidade. Só que quando você sabe o que seria a criança perfeita, você consegue olhar e saber o quão distante você está daquilo e o quanto dá para se aproximar. Não, ó, dá para puxar um pouquinho aqui, dá para ajeitar um pouquinho a colar, não, dá para melhorar um pouquinho aqui, não. Aqui precisa mexer de leve, ou aqui precisa mexer intensivamente. Então, você ter noção do que seria uma criança equilibrada, não é? Perfeita no que eu quero dizer, equilibrada. E aí você vai puxando cada filho para a direção que cada filho precisa. A educação entre crianças diferentes é diferente. Você vai agir diferente, você vai precisar aplicar ferramentas diferentes, você vai precisar incentivar coisas diferentes para conseguir ter resultados diferentes. São crianças diferentes com necessidades diferentes. Então, é conhecer mais ou menos o que é uma criança equilibrada. É normal a criança buscar aprovação? É normal a criança buscar aprovação em excesso? Não. Aí a gente vai ter que trabalhar isso. É normal a criança ficar irritada? É normal a criança ficar irritada e ter sempre uma crise emocional explosiva muito grande? Não, a gente vai precisar trabalhar essa inteligência emocional. Então, conhecer o que seria o equilíbrio e ir puxando mais para o meio aonde precisa cada filho, sem negligenciar o filho que é tranquilinho, porque ele é tranquilinho, mas ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu amor, do seu apoio e da sua atenção. Não ignora, porque você pode estar perdendo a oportunidade de ajudar essa criança e ela acabar com grandes e sérios problemas no futuro. E como que você ajuda isso? Porque saber identificar isso não é uma coisa fácil. Talvez agora a gente falando, talvez algumas mães consigam ter um start, assim, entendeu? E elas vão trazer diversas situações. A situação que para mim é mais evidente é essa questão da aprovação, porque eu vivi isso, tá? Então você termina aceitando o que você não quer ou você termina buscando a aprovação das pessoas. Eu estudava para ser a melhor aluna porque eu queria que as pessoas tivessem a imagem de mim de que eu era inteligente, porque era assim que eu sobrevivia. Ah, nossa, a nota dela, ela tirou outro 10, ela tirou outro A. Aí eu falei assim, lógico, ela é inteligente para óbvio, né? Era esses comentários assim que os meus Esse pais rótulo tinham. é E tão aquilo para negativo. Eu tenho mim, vídeo no YouTube em que eu falo sobre o rótulo da criança inteligente. É bem negativo. A gente tem que tomar cuidado com esses rótulos também. cara, e a inteligência é um dos rótulos, porque Sim, tem a sim, questão do bonzinho, que é o que você falou, o filho fica sempre quietinho e chega ao ponto de perguntar para a mãe, fala assim, mãe, eu não faço isso, né? Eu sou sim. bonzinho, né? Porque eu lembro que eu saía com você e a gente via aquelas crianças que faziam crises Crises tinham emocionais que são crises no meio do normais, sim. mercado, você jogava no chão, emocional. E eu te chamava, você era menorzinha, pequenininha, eu te chamava e falava assim, ó, tá vendo aquele menino ali, ó, ele não tá sendo bonzinho. Eu falava isso pra você, então você tem que ser boazinha. Mas ali eu te dava uma referência do que significava, tipo, ó, não faz isso não, tá? Porque você não tá sendo, porque você precisa ser boazinha. E você começou a assimilar isso. E aí, quando você viu, falava, mãe, ele não tá sendo bonzinho, sabe? As crianças que davam essas crises, assim. Só que foi uma forma que eu fui conduzindo você quando você era criança, no meio daquele universo todo, tipo, olha, seja boazinha. Não faz isso, não precisa fazer isso para você ter suas coisas, seja boazinha. Mãe, você compra tal coisa para mim? Compre. Quando? Um dia. Ah, isso era fantástico. Eu E você aceitava, era sim. boazinha, você aceitava, entendeu? Aceitava porque você era boazinha e tudo bem, não foi a sua trava, não foi essa, não foi vinda disso, entendeu? Só que você ter uma referência do que é certo e ter uma referência do que é errado é legal para você conseguir medir, Sim. fazer uma medição. Então a criança que está te pedindo aprovação, mãe, esse desenho é bonito, ou mãe, olha a minha nota, eu tirei uma outra nota boa aqui, não sei o quê. Para os pais, olhar aquilo e achar que aquilo é um problema, cara, é Não muito é um difícil, viu? problema É em muito essência, difícil é um fazer isso. problema em excesso, tá? Não é um problema em excesso. Vou repetir. Mas e como que você Você, trabalha você isso? trabalha isso equilibrando. Tudo bem ser assim. Você só não pode abusar disso. Você tem que. Meu filho é uma criança naturalmente quietinha, naturalmente mais tranquilo. Ele é uma criança doente? Não, tá tudo bem. É do temperamento dele. A questão é você não abusar disso. Entende? É você não tomar cuidado com os rótulos que Tá, você não, põe a e criança você chega. conseguir olhar para essa criança e falar: ok, ele é assim, entendi, não tem nada de errado com isso, mas por ele ser assim, eu preciso tomar um cuidado com a autoestima dele. Eu preciso tomar um cuidado com a independência dele. Eu preciso tomar um cuidado com o senso de capacidade dele. Não é que a coisa é um problema em si, ele é um problema se não souber orientar. Aí essa
Você vai chegar para uma criança que tirou 10, mãe, olha, eu tirei 10 de novo, olha só a minha nota. E você vai falar para ela, muito bem, minha filha, você realmente é muito inteligente, mas Não, você não precisa tirar não é 10? isso, não Você é pode isso. tirar Aí é que 6? tá, não é isso. Você não precisa virar para a criança e falar, ai, muito bem, você não precisa tirar 10. Você não precisa não reforçar aquilo. Você só precisa reforçar os outros lados que precisam. Aí é que tá. Não tem a ver com olhar para a criança e falar, olha, você não precisa tirar 10, tirar o reforço para ela daquilo. Tem a ver com reforçar os outros lados. Você virar para a criança que tirou 10 e perguntar para ela, e você tá orgulhoso de você? Porque aí você começa a trabalhar na criança, não o senso de dependência de, olha, eu preciso tirar 10 para ser amado. E sim, eu tiro 10 porque eu me orgulho de mim mesmo, eu faço isso para mim mesmo. Entende? Não é desestimular o que está funcionando, é estimular o que traz o equilíbrio. Então você não fala para a criança, tá, mas na próxima vez você tira 5, viu? Porque senão eu fico preocupada. Você pergunta para a criança, você está orgulhoso de você? Você percebe o quanto você se Tá, dedicou, o a quanto você criança joga de que volta para ela. chega... Você vai trabalhar a autoestima dela. Você vai trabalhar o senso de capacidade dela. Entende? Você não vai desestimular o que está funcionando. Você vai estimular o que precisa ser estimulado para que haja o equilíbrio. É ligeiramente diferente. E aonde você vai trabalhar é diferente também. Você não precisa virar para o teu filho que está quieto no sofá enquanto o outro está tocando terror e falar para ele, vamos menino, faz alguma coisa, se mexe, grita aí igual o seu irmão, porque senão eu fico preocupada. Você não precisa fazer isso. Você só tem que tomar cuidado com o estímulo que você está oferecendo e aonde você vai trabalhar. Você viu que a criança está sentada no sofá, está boazinha, está quietinha, enquanto o outro está tocando terror? Cuidado com o elogio que você vai fazer, cuidado com o que você vai reforçar. Entende? Você não precisa falar para ela, olha, você tem que ficar terrível. Você só vai trabalhando aonde tem que trabalhar, porque se é do temperamento dela ser mais tranquilo, tá tudo certo. Você só precisa tomar cuidado de que exista esse equilíbrio e de que ela esteja suprida, de que ela esteja se sentindo amada e de que o emocional dela esteja suprido, que a autoestima dela esteja funcionando. Tá. O Henry, eu tava com as crianças, né, num determinado momento, aí tinha um monte de brinquedo, eu tava sentada no sofá e tinha um monte de brinquedo no chão. Para você chegar até onde eu estava, eu tinha que pular os brinquedos, passar por cima de todos os brinquedos. O Henry foi lá e recolheu alguns e criou um caminho, assim, sabe? Assim, tipo, ele tirou alguns brinquedos do chão para ele conseguir chegar até mim. E ele guardou os brinquedos. E aí eu virei para ele e falei assim: Nossa, mas que príncipe você, arrumando todos os brinquedos. E aí ele veio e sentou do meu lado e aí a gente ficou ali conversando, brincando. Dali a pouco vem o outro irmão dele. O irmão dele viu um monte de brinquedos, só que o que ele fez? Chutou tudo. Saiu chutando todos os brinquedos e abriu espaço também, mas abriu espaço chutando. O Henry vira para mim e fala: Tia Belle, o Gerard não é um príncipe, né? Só eu sou um príncipe, Dou né? provação. Quando ele me fala. Aí eu comentei isso com você depois, que você já tem uns dias já. Acho que não era nem a época que a gente gravava o podcast ainda. Quando ele me falou isso, acendeu um alerta em mim. Porque o príncipe virou um rótulo. Sim. E foi um comentário totalmente, sabe assim, aleatório que eu fiz. Eu não pensei quando eu falei aquilo. Só que o príncipe virou um rótulo. E ele procurou aprovação. E quando ele fez isso, me acendeu uma luz, assim, sabe? Eu falei, meu, e aí? Eu devia ou não devia ter feito? Devia ou não deveria ter elogiado? E eu lembro que quando a gente comentou sobre isso, que eu conversei com você, você falou a mentalidade do educador. Você está entendendo, você começou a Lembro, entender, né? lembro. Lembra disso? Que foi esse foi o meu divisor de águas, assim, de entender isso o que era isso que você falava, e eu estava totalmente às cegas para isso. É você olhar um comportamento, hoje eu sei o que é, olha só, é você olhar um comportamento e identificar ele, identificar, meu, alguma coisa tem aqui. Eu ainda não sei lidar direito com essas coisas, entendeu? Mas eu tô aprendendo. E aí, o que você faz diante disso? Eu vi que a criança, ela usou um rótulo, tipo assim, para ela se enaltecer, para ela se botar em destaque, e ao mesmo tempo ela Porque não diminuía ali o havia irmão feito dela, igual. porque não Sim, havia olha feito a como eu sou mesma melhor do coisa, que ele. Essa não havia dinâmica feito entre igual. irmãos, ela é Sim. comum, ela é normal, mas ela cabe ao educador equilibrar. Eles vão fazer isso, é normal da relação de irmãos, mas cabe ao adulto que está educando criar esse equilíbrio. Não, então, eu não estou falando da relação do irmão, eu É, estou falando da questão do rótulo que eu usei. o E a rótulo do, própria criança comparou, assim, o rótulo sabe, do dela buscar príncipe ali, aprovação. ele poderia ter sido empregado de outra forma, né? Você poderia ter dito, eu entendi, a criança guardou o brinquedo, você quer estimular aquele comportamento, nenhum problema. Mas aí a gente toma cuidado com o que a gente vai dizer. Você viu que a criança guardou o brinquedo e você quer estimular, você elogia
de uma forma muito específica, né? Você não precisa virar para a criança e falar, olha, você é um príncipe, porque o problema dos elogios do você é que ele cria esse rótulo mesmo. Aquilo entra para a personalidade da criança. Ela começa a identificar, eu sou, entende? Eu sou, como se fosse um estado imutável. Então, é interessante a gente falar você foi. É muito melhor substituir o por foi, porque o foi, você isola aquele comportamento. A criança não precisa adquirir aquilo para a personalidade dela. Você é tímido, você é teimoso, você é não sei o que, você dá a sensação de que, de fato, você que aquilo faz parte de você e é imutável. Enquanto você foi, é um episódio. Você está tímido agora. Você não necessariamente é. Você está passando por uma situação de timidez. Todas as pessoas experimentam uma situação de timidez. Eu não sou tímida. A última coisa que eu sou é tímida. Isso não significa que se um dia eu chegar numa festa cheia de gente que eu não conheço, eu não posso ficar um pouco tímida. Não é porque eu estou experimentando naquela ocasião. Você é medroso, sou medrosa ou estou com medo agora porque tem um motivo? Entende? Então, trocar o você por isolar a situação, né? Você é um príncipe. Poderia ter sido trocado. Nossa, como você foi organizado, você guardou os brinquedos, obrigada. Você vai isolando os Então, eu comportamentos nem e vai sei se eu usei trocando as exatamente essa palavras palavra, também. mas A gente precisa perder o hábito de elogiar as crianças porque elas são inteligentes e porque elas são bonitas. Geralmente as crianças ouvem muito elogios voltando desse tipo, né? Nossa, como você é inteligente. e o Bom, bonzinho. isso. O bonzinho também. Isso, é São os três: bonzinho, bonzinho, inteligente e inteligente e bonito. E bonito. São começar os a três. elogiar o comportamento isoladamente. Nossa, como você está vaidosa. Nossa, como você foi organizado. Nossa, como você foi gentil. Nossa, como você foi colaborativo. Nossa, filho, como você foi esforçado, né? Você foi bem na prova, você se esforçou. Entende? A gente vai trocando por outras palavras, vai aumentando o vocabulário. E aí a gente começa a elogiar as crianças por comportamentos que ela teve isoladamente. Você foi tal coisa, você se empenhou para ser tal coisa, você não é aquilo, você não se resume nisso, mas se comportou dessa forma. E a gente vai trocando as palavras e os adjetivos, né? E vai expandindo isso. Você foi gentil, você foi colaborativo, você foi amigável, você foi tímido e tudo bem. Nossa, você ficou tímido na festa ontem, né? Você estava com um pouco de vergonha, conhecia as pessoas, né? Entendi. Não é você é tímido, nossa, meu filho é tímido. Porque no momento em que você fala que você é, duas coisas acontecem. A criança aceita o rótulo e você aceita também. Aí você passa a achar que teu filho é daquele jeito e que não tem mais solução. E não, ele estava tímido, porque ele estava numa situação que ele não conhecia ninguém na festa. Ele não precisa ser tímido em todos os momentos. Ele estava. Todo mundo experimenta timidez, todo mundo experimenta medo, todo mundo experimenta os sentimentos, as sensações, as emoções. Você está entendendo como é diferente? Como pode ser diferente? E isso resolve essa coisa do. E isso resolve fazer isso, resolve a questão de você estar travando o filho bonzinho? Que Isso você é tem um uma filho das bonzinho em esferas casa que e você você está criando uma precisa ter em trava mente. Eu nele? não posso dizer que com isso você vai resolver todos os problemas do filho bonzinho. Isso é uma ferramenta de educação. As ferramentas de educação, elas têm momentos que elas cabem e momentos que elas não cabem. Isso ajuda muito. Isso é metade do caminho andado. É a forma que você se comunica, que você elogia, que você incentiva a criança, quando ela tem um temperamento tranquilo, é meio caminho andado, mas existem outras coisas. Ah, resolve? Não. Você vai ter que trabalhar a autoestima dessa criança, você vai ter que trabalhar a independência, você vai ter que trabalhar o senso de capacidade. Ah, eu posso só fazer elogiar bonitinho? Não, você vai ter que fazer um monte de outras coisas. Trabalhar um monte de outras coisas. Educar não é unilateral. Ah, se eu só alimentar o meu filho resolve? Independência. Não, você vai ter que dar banho, você vai ter Independente. que pôr para dormir, você vai ter que educar. Dar comida para a criança é importante? É importante. A criança não sobrevive sem comida, mas dizer que só comida faz alguém sobreviver, não, ela tem que respirar, tem que tomar água, tem que tomar banho, tem que dormir. Você entende o que eu quero dizer com isso? É que é importante, mas não é sozinho, não é só isso. Eu entendo que independência, autoestima, senso de responsabilidade, cada um desses itens é um Exatamente. universo. Requer
requer aí dedicação exclusiva, requer aí que você fique, que você esteja preparada para isso, Sim. que você conheça esses desafios, que você conheça os sinais que essa criança está dando, que ela está se recuperando, indo no sentido certo ou não, entendeu? O que eu vejo aí é Sim, e trabalhar o que cada fase exige, tá? desafio. Porque cada fase muda. Em cada fase é diferente. A criança pequenininha, ela busca muita aprovação dos pais. Uma criança maior para de buscar a aprovação dos pais, vai buscar a aprovação do mundo, dos amigos. Porque ela quer formar a identidade dela, o senso de quem sou eu. E aí existe o Thiago indo isso, jogar, né? Ele não quer mais saber de estar ela com a mãe dele, ele descola quer dos jogar, pais. né? Esse descolamento é saudável. A criança passou a vida inteira com os pais, ela comia o que os pais davam para comer, vestia o que os pais queriam que vestisse, ouvia as músicas que tocavam dentro de casa. De repente ela percebe que o mundo está acontecendo lá fora. Opa! O mundo não se resume a minha mãe e ao meu pai. Então ele começa a buscar aprovação para fora. E aí ele nega tudo que os pais entregaram. Essa música é chata, essa comida é ruim, essa roupa é feia, não fala comigo. Elas fazem que eles se trancam no quarto e eles conversam com os amigos e não com você. É óbvio que mesmo que ele ele esteja canta, mas cantando a dizendo que é música, ele chato, está dizendo, exatamente, igual o mas Thiago faz. só ouve essas Essa músicas de fase do velho. descolamento, ela é saudável. Exatamente. É óbvio que se ela for muito intensa, significa que a relação está em atrito, tá? Ela existe, mas dependendo da intensidade dela, pode mostrar que a relação está em atrito. Mas mesmo entre pais que têm uma excelente relação com os filhos, o descolamento vai acontecer. E o descolamento tem que acontecer, a natureza agindo. Porque na fase do descolamento, que é geralmente na adolescência, que eles vão descobrir o mundo. Ok, isso aqui é minha mãe, isso aqui é minha família. E o resto? Sabe? Todas as outras coisas que eu ainda não tive contato e todas as outras coisas que não necessariamente minha mãe gosta. Então, esse descolamento é saudável para o desenvolvimento da pessoa. Então, é uma questão de olhar para as fases também. De repente, a criança está numa fase que ela não está buscando a sua aprovação, ela está buscando a aprovação dos outros. Aí você tem que olhar e falar, tá, vamos medir aqui, deixa eu me preocupar com a educação para o meu filho não virar o Maria vai com as outras, entende? Aí você começa a dar outras ferramentas de educação. Enfim, cada fase é uma fase. E a gente precisa educar muito específico para aquela idade, para aquela demanda, para aquela necessidade, para a realidade que você está vivendo. Educar é um processo. Educar é uma dança, cara. É um passo para lá, um passo para cá, você vai, você volta, você troca a música, você dá um intervalo. Educar é uma dança, e é uma dança que não termina, mas ela é muito bonita. Ele é um caminho muito bonito e não tem que ser um caminho doloroso. Ele é um caminho difícil. A vida, né? Ela tem as suas necessidades, suas dificuldades. Ele não é necessariamente um caminho fácil, mas ele não tem que doer. A educação não tem que doer. Ter filho não é para doer no sentido de não ser prazeroso. Ter filho é bom. É gostoso, você percebe o mundo sobre outras lentes, você aprende tanto quanto você ensina, então não tem que doer. E para não doer, que a gente vai buscar informação, que a gente conta com ajuda, que a gente busca esse equilíbrio, que a gente se perdoa, porque a gente vai errar. Não existe nem mãe, nem pai perfeito, mas não tem que doer. É bonito, é difícil, tem os seus desafios, mas não é para doer. Mas a gente precisa, sim, prestar atenção nos filhos que são bonzinhos, tomar cuidado para não virar os holofotes só para aqueles que estão claramente dando trabalho, gritando, se comportando mal. Meu filho bonzinho também precisa do nosso amor, da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso olhar e da nossa preocupação. Eles não podem ser negligenciados. É isso, podemos Entendi. Eu encerrar. acho que é isso, né? Eu acho que deu para a gente ter uma. Podemos Acho que deu encerrar, mas para. esse tópico ainda precisa voltar Não em vários esgotamos o outros, quando a assunto, gente for porque ele falar é de extremamente. autoestima, quando a gente for Sim. falar de senso de capacidade, quando a gente for falar de independência, esse tópico volta ainda em outros assuntos, né? Aqui a gente deu uma geral no tema. O filho bonzinho. No filho bonzinho, né? Na questão do Prestar quanto atenção é neles importante também. você prestar Tá certo, atenção no então? filho bonzinho. É, exatamente isso. Tá certo, Obrigada. então, filha. Muito obrigada aí pelas suas dicas, pela sua Obrigada por quem contribuição, está sempre nos ouvindo, por sensacional, quem viu? nos Gosto acompanha. muito disso. E até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Até semana que vem.